Então, muito bem, bem-vindo aqui à segunda aula do Concentração Turbinada. Agora a gente vai falar sobre como esvaziar a mente para que a gente consiga atingir o nível de concentração desejado. Por que é importante esvaziar a mente antes de começar a estudar? Porque a gente vive hoje, como eu falei na aula passada, em uma sociedade muito tarefas, uma sociedade imediatista. Então, por exemplo, se uma pessoa te manda uma mensagem hoje no WhatsApp, você tem praticamente a obrigação, de responder essa mensagem quase que imediatamente. Se você não responde, a pessoa começa a te mandar lá um monte de interrogação para que você dê um retorno para ela, porque ela precisa saber na hora a sua resposta. Então, a gente acaba virando refém da agenda dos outros e não tem tempo para fazer as nossas próprias coisas. Então, se você está fazendo uma coisa, você está estudando, por exemplo, você está no celular e estudando. Você está no celular e assistindo uma aula. Você está no celular e vendo um vídeo. Você está no celular e lendo um livro. Então isso quer dizer o quê? Que você, na verdade, não está fazendo uma coisa bem feita, nem uma coisa nem outra, porque você acaba dividindo a sua atenção. E já é cientificamente comprovado que a gente, nós seres humanos, não somos multitarefas. A nossa atenção ela é dedicada a cada momento a uma tarefa específica. E se você fica o tempo todo trocando de tarefa para tarefa, a sua produtividade vai cair. Por quê? Porque para executar uma tarefa com perfeição, com maestria, você precisa de um determinado nível de concentração. Quando você sai de uma tarefa para outra, você zera a sua concentração, você precisa se concentrar de novo na outra tarefa. E esse processo toma tempo e prejudica bastante os estudos. Então, se você está lendo um livro, e aí toda hora você para de ler e vai olhar uma mensagem que chegou. Para de assistir a aula para ler um WhatsApp. Enquanto está rolando o áudio da aula, você está fazendo outra coisa. Você não consegue dividir sua atenção dessa forma. Então, isso acaba prejudicando muito a sua concentração e a sua produtividade nos estudos. A partir de agora, para que você consiga atingir um nível elevado de concentração, você vai ter que fazer celular ou estudar, celular ou assistir aula, celular ou ler livro. Você não vai conseguir dividir a sua atenção. Não faça isso porque você vai estar se prejudicando. Certo? Outra coisa importante em relação ao ato de esvaziar a mente, isso ocorre por conta das nossas preocupações. Tá? A gente tem o hábito de viver muito o passado e de viver o futuro e não dar tanta importância assim para o presente, que seria, teoricamente, o momento mais importante, porque é o que a gente está vivendo agora. Então, se você, por exemplo, brigou com o namorado ou com a namorada ontem, hoje, quando você for estudar, se esses pensamentos ficarem voltando na sua mente o tempo todo, você não vai conseguir se concentrar nos estudos, porque você está pensando no passado. Da mesma forma, se você tem um compromisso importante amanhã que você não pode esquecer de jeito nenhum, você sabe que você vai ter que resolver um problema sério amanhã, você já começa a sofrer de véspera e isso domina toda a sua atenção no presente. Isso prejudica 100% a sua concentração nos estudos. Você não consegue se concentrar pensando nas coisas ou que você fez, ou que fizeram com você, ou nas coisas que você terá que fazer no futuro. Só para dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás, eu resolvi me matricular num curso de francês e assisti as aulas e tudo, comecei bem, só que eu estava num momento complicado da minha vida profissional, no trabalho, estava com muita preocupação. E enquanto eu estava na sala de aula, eu passava 80% do tempo pensando no problema que aconteceu comigo ou o que eu tinha que fazer mais tarde para poder me livrar de um problema, para poder resolver uma situação, e dedicava 20% do tempo da aula para focar efetivamente na aula. E veja que esses 20% era um tempo prejudicado, porque eu desviava minha atenção para um problema e aí eu voltava para a aula. Quando eu voltava para a aula, não é imediatamente que você atinge um nível de concentração ideal. Você demora 5 minutos, 10 minutos, dependendo aí da sua prática em se concentrar, em focar. Então eu demorava aí 5, 10 minutos para poder retornar à minha concentração ideal. E quando eu estava no auge da concentração, de repente um problema desses voltava na minha mente. E isso prejudicava muito. O resultado, eu não conseguia aproveitar o curso, eu tive que cancelar
para poder retomar em outra oportunidade, porque eu tinha coisas naquele momento que estavam tomando totalmente a minha atenção e o meu foco. Se eu, naquela época, soubesse as técnicas que eu já sei hoje de como esvaziar a mente para evitar que as preocupações dominem o meu tempo presente, com certeza eu não precisaria ter desistido do curso. E eu falo isso, tá, para que o mesmo processo não precise ocorrer com vocês. Vocês podem dividir seu tempo e sua atenção de uma forma extremamente produtiva. E eu não conheço forma nenhuma de esvaziar a mente que seja mais efetiva e eficiente do que a meditação. A meditação é um processo extremamente eficiente para que a gente consiga isolar a nossa mente do ruído do mundo exterior e a gente consiga focar exclusivamente no nosso interior. Então a gente consegue filtrar tudo o que acontece do mundo exterior que afeta a nossa concentração, a nossa capacidade de foco e atenção, para focar exclusivamente naquilo que a gente quer. A gente consegue direcionar o nosso foco. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, quais que são os benefícios principais aí da meditação? A meditação ela é ótima para aumentar o nosso foco, a nossa concentração e a nossa capacidade de memória e memorização. Então, veja que memorização aqui é uma decorrência direta do foco e da concentração. Quanto mais foco e concentração você tiver, maior vai ser sua capacidade de memorização e de compreensão. Ao mesmo tempo que ela aumenta esses fatores, a meditação é ótima também para diminuir o estresse, ou seja, a ansiedade e as preocupações que a gente tem, como eu falei, tanto relacionadas ao passado quanto relacionadas ao futuro. E também é ótima para diminuir o envelhecimento do cérebro. Então aí estão os fatores mais importantes da meditação. E aí vem a grande pergunta que as pessoas fazem: onde fazer a meditação? Você não vai precisar, pode ficar tranquilo que você não vai precisar virar nenhum monge budista, você não vai precisar frequentar um mosteiro, nem um ambiente reservado, porque você pode fazer a meditação em virtualmente qualquer lugar. Idealmente, esse lugar precisa ser um lugar calmo e harmonioso, porque isso vai facilitar o seu processo de meditação. Mas se você não tem isso ao seu redor, você pode criar o seu próprio ambiente calmo e harmonioso usando fones de ouvido e seu aparelho celular. Existem hoje fones de ouvido que são supressores de ruído, que conseguem neutralizar os barulhos externos para que você consiga a tranquilidade de espírito, a paz de espírito, para que você possa meditar da forma adequada. Ou você pode também usar o seu aparelho de smartphone com fone de ouvido para que você escute músicas harmoniosas, músicas tranquilizadoras, sons da natureza, por exemplo, música clássica, para que você consiga entrar no estado de espírito ideal para a meditação e conseguindo assim esvaziar a sua mente. Isso aqui é uma estratégia que eu uso bastante, tá? Eu uso meu aparelho celular com fone de ouvido, não só antes de estudar, fazendo o processo de meditação, mas também durante o estudo, porque já é comprovado que a música facilita muito o processo da aprendizagem e da memorização. Mas isso é um tema para outra aula, então vamos lá voltar aqui para o assunto. E aqui vem agora o próximo passo: como fazer a meditação. A meditação é um processo atualmente muito simples de fazer e a gente conta com ferramentas excelentes para poder fazer a meditação. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu celular um aplicativo que auxilia bastante na hora de meditar. Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui para vocês um aplicativo de meditação guiada que me ajuda bastante. Meditação guiada é aquela que tem uma música de fundo e tem também o professor de meditação que ele está lá dando o passo a passo para você. Então ele vai falar a sua postura, o que você tem que fazer, a percepção no seu corpo, os seus pensamentos. Ele vai te guiar durante o processo de meditação, principalmente para quem não está acostumado com esse processo ainda. Então vamos lá. Usando aqui a busca aqui do meu celular, eu vou digitar, só botar aqui em minúscula, medite.se. Esse aplicativo aqui, fantástico, muito bom, tá? Da Indigo. A gente clica aqui para instalar ele e ele tem todo o processo de passo a passo guiando a gente na meditação,
muito fácil de fazer, muito tranquilo, muito agradável e muito efetivo nos estudos. Então, ok, vamos aqui clicar em abrir o aplicativo. Ele vai pedir para criar uma conta. Eu acredito que eu já tenho uma conta criada. Então, vamos criar aqui uma conta nova. Vou botar aqui Cristiano. Vou botar Cristiano Aragão. Eu boto e-mail, Cristiano. Opa. Cristiano@turboleitura.com.br. E vou em criar conta. Ok, a partir daí o programa ele já vai te dar aqui um tutorial, tá? Para quem nunca fez meditação, uma lição, são 7 sessões de meditação básica, que é para você para que você possa aprender o processo de meditação passo a passo, para quem nunca fez. Então, muito bem, veja que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos para a gente conseguir aprender a meditar. Então, quando eu clico aqui em início, ele já vai para a primeira aula e ele vai dar aqui o tutorial passo de como é que ocorre o processo da meditação. Então, o que a gente precisa fazer, o que você precisa fazer, apenas é seguir esse passo a passo com as instruções que são dadas. Deixa eu só voltar aqui. Meditar é mais fácil do que você imagina. Para começar, nos próximos pausa. E dessa forma você vai compreender melhor como é que funciona a questão da meditação. Então a minha recomendação é, antes de você começar a estudar, imediatamente antes de começar a estudar, você faça esse exercício aqui. Veja que são apenas 7 minutos e 40, menos de 8 minutos. Então isso não vai prejudicar o seu tempo de estudo. Esse exercício aqui, porque esses 8 minutos que você vai gastar, ele vai facilitar enormemente todo o trabalho que você vai ter base aqui da aquisição do conhecimento. Então não é um tempo gasto, é um tempo investido, certo? 10 minutos que você gasta aqui, eles podem aumentar, dobrar a concentração que você tem. Então isso vale muito a pena fazer. Ok, então é isso. Sigam aqui o passo a passo durante 7 dias. Você vai ver que é bem gostoso de fazer, é bem agradável, vocês vão se sentir bem mais concentrados, tá? No começo não precisa se preocupar em atingir um nível de concentração muito alto com os exercícios, isso vai vir com o tempo, com a prática. Então é isso, vamos lá meditar e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.